internet, colocar o seu. Até você acessar a internet, se pedir de novo, você coloca a sua senha e ele conecta. Eu coloco o seu mesmo, Maurício. Só escreve Maurício já. Já. O seu nome lá e a sua senha. Essa é a senha do celular e acesso à internet. Cápsula que você está ligando. Conseguir ver ou visualizar um pouquinho. Se você quiser vir aqui, acho que deixa até. Se quiser trocar, por gentileza. Acho que está um pouco no fundo, mas acho que dá para pegar um pouquinho melhor. Não, é fixa. Também está ajustada para videoconferência. Não tem. Não vai ficar cuidado. Acho que vocês vão chegar cuidado. Tem que ligar. Som. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir perfeitamente. Capital Oeste está escutando. Até a conta. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Em nome do Sebrae, nós agradecemos a presença de todos aqui, todas, empreendedores. Vocês são motivo do nosso orgulho também, né? Meu nome é José Francisco, eu sou do Escritório Regional São Paulo, aqui da ER Capital. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre microimportadora com foco em importação do Paraguai. Esse foco está dentro do regime de tributação unificado, o RTU. A palestra será conduzida pelo nosso consultor de comércio exterior, Maurício Golvetti de Paula. Nós vamos ter aproximadamente 1h30, 1h45 de palestra e aproveitem. Maurício, é com você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ver a casa cheia, vários empresários interessados em conhecer coisas de comércio exterior. Eu sou encarregado das consultorias de comércio exterior do Escritório Centro.
Aí quando vocês tiverem dúvidas sobre importação, exportação, vocês fiquem à vontade para me procurar. A gente tem consultorias individuais, tem uma grade de palestras com o tema importação, exportação. A gente fala sobre questão de plano de negócios, a questão da burocracia nas operações de comércio exterior, custo, a ensinar como calcula custo de um produto importado. A gente vai ver alguma coisa aqui, inclusive, né, no caso do RTU. Então, acho que é uma excelente oportunidade para conhecer um sistema que já tem assim, uns 3 anos de idade, pelo menos, mas que começou a funcionar no meio desse ano somente. Acho que acredito que alguns de vocês tenham ouvido falar do RTU, que é conhecido como Lei do Sacoleiro do Paraguai. Então, já assim, uns 3 anos foi criada a lei, demorou-se muito tempo para começar a colocar em prática, e agora, desde julho, que ela começou efetivamente a funcionar. Algumas lojas ainda estão aderindo ao sistema, então tem algumas limitações para o uso do sistema, mas ele é muito interessante. Vocês vão ver que tem muita coisa aí para a gente conhecer. E eu acredito firmemente que a internacionalização de negócio é uma tendência de consumo. Cada vez mais a gente vai poder comprar produtos do exterior, vai poder vender produtos para o exterior, porque não somente comprar, né? Fazer negócios com pessoas de outros países, de outras culturas, e é uma tendência, né? Acho que cada vez mais a gente está aí em linha com o resto do mundo. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Quantas oportunidades que se apresentam, né? Eu gostaria também de saudar aí o pessoal do estado de São Paulo todo. A gente está sendo visto, a gente está sendo ouvido por todo o estado de São Paulo. Essa palestra está sendo transmitida por videoconferência para os demais escritórios. Então, mando um abraço forte aí para o pessoal do interior, todos que estão nos ouvindo. E eu vou fazer a exposição do tema, e eu coloquei isso de uma maneira assim, bem simples, o mais simples possível, para que todo mundo possa entender facilmente. E no final eu vou abrir as perguntas, né? Então eu gostaria que guardassem as perguntas para o final, que aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas. E esse material ele vai ser mandado por e-mail. Todo mundo que tem o cadastro no Sebrae com e-mail, nós vamos pegar a lista dos participantes e vai ser enviado o material em PDF. A apresentação toda aqui, e depois tem um material complementar que está no site da Receita Federal, que eu vou colocar o caminho aqui também para vocês poderem acessar. Então, acho que está num sentido muito fácil, né? Eu procurei colocar minha apresentação em porquê, como e onde. De uma forma bastante simples. Vocês vão que não tem segredo. O grande segredo é o planejamento. O grande segredo é o plano de negócio. O grande segredo é você poder fazer as pesquisas necessárias, os cálculos, colocar tudo na ponta do lápis para poder verificar se esse negócio é viável para vocês ou não. Mas as oportunidades existem. Eu vou falar também um pouquinho a respeito de outras formas possíveis de atuação da microimportadora. Não é só no RTU, o RTU é um deles, né? Ah, mas eu quero importar produtos da China, eu quero importar produtos dos Estados Unidos e Europa, é possível também, tá? Desde que, novamente, você tenha um plano de negócio para a sua empresa e um microplano de negócio, como eu falo sempre nas minhas palestras, né, um microplano de negócio para importação, porque tem muita coisa na importação que não tem nas atividades normais do dia a dia de mercado interno. Tem alguns fatores complicadores aí que a gente tem que trabalhar. Tá? Então eu vou falar de outras formas que existem, né? Existem pelo menos umas 4 maneiras de se realizar importações. Depende de alguns fatores que a gente vai ver aqui. Ok? Vamos lá, né? Então, quais são os nossos objetivos? Falar um pouquinho a respeito da chamada Lei dos Sacoleiros, né, do regime de tributação unificada, que é uma forma de importação legal do Paraguai, que pode ser colocada em prática por vocês. É uma época muito boa, inclusive, né? Estamos aí perto de final de ano, tem uma série de situações interessantes para isso. O câmbio também, apesar de não estar tão bom quanto estava no ano passado, não está também tão ruim, né? Então, dependendo do nicho de mercado que você vai explorar, você tem oportunidades bem interessantes, né? Esse regime ele pode ser utilizado por microempresas, e a gente considera microempresa, inclusive a empreendedor individual, né? Que vai lá do faturamento de empreendedor individual, 60 mil até os 360 mil reais. Então, é isso que a Receita Federal considera como microempresa, né?
Quando ele fala microempresa, também inclui os empreendedores individuais. E eu vou fazer um passo a passo como que é feito esse processo. Vocês vão ver que não tem segredo. A única coisa é conhecer o processo e sistematizar a forma de trabalho que vocês vão colocar em prática. Mas vamos fazer aí um passo a passo para mostrar como isso funciona, né? E também, assim, ressaltar alguns cuidados que a gente tem que ter, assim, no dia a dia de negócios em geral, trabalhando com comércio exterior em particular. Alguns cuidados, né? A questão de você conhecer o fornecedor, de você ter garantia, né? De você ter uma forma de trabalho, de você escolher uma forma de pagamento. Eu vou falar aqui como que a gente pode fazer os pagamentos para as lojas. Os produtos, como vocês vão ver, são comprados em lojas no Paraguai. Então já existe uma certa credibilidade nesse sentido, né? E você ter a loja estabelecida, enfim, né? Mas assim, ter cuidado. Eu acho que o cuidado começa lá no plano de negócios que você vai desenvolver, né? É a primeira coisa. Então, como eu falei, o que é o RTU? O RTU foi criado no governo Lula para tentar, de alguma forma, minimizar os problemas decorrentes da informalidade. Existe ainda muita informalidade no comércio com o Paraguai, existe muito descaminho ou contrabando de mercadorias. Então, a criação do RTU foi uma maneira de se legalizar grande parte desse comércio. A gente sabe que não vai legalizar 100%, mas grande parte, pelo menos, pode ser legalizado. A tributação, vocês vão perceber que é uma tributação mais favorecida em relação a outros regimes tributários. Enfim, existe uma série de vantagens aí para que se faça isso. Vocês vão ver que você pode usar o seu próprio veículo para transportar as mercadorias. É uma coisa assim bastante simples, né? Que pode ser utilizado, como eu falei, pelo empreendedor individual e microempresa. Tá? Vocês vão ver que é necessário que se habilite a empresa. Essa habilitação nada mais é do que um cadastro que é feito junto à Receita Federal. E esse cadastro ele fornece um login e uma senha para que as operações possam ser registradas e a liberação das mercadorias possa ser realizada. Inclusive pagamento de tributos e tudo mais. Como existe um sistema informatizado, você tem que ter um login e uma senha de acesso. E esse login e senha é dado pela Receita Federal. Eu vou dar o endereço da Receita Federal aqui em São Paulo. Eu tive a preocupação de ligar para a Receita Federal, tanto aqui em São Paulo, para saber como estavam ocorrendo os cadastramentos. A informação que eu obtive que está ocorrendo normalmente, demora mais ou menos aí uns 15 dias, desde o momento que você deu entrada na documentação até você finalizar o processo de cadastro. E eu tive o cuidado de contactar a Receita Federal em Foz do Iguaçu, para saber como que estava acontecendo o procedimento de liberação lá em Foz do Iguaçu. Se as empresas estavam usando, se estava tendo alguma dificuldade. Assim, fui muito bem recebido, tive orientação do assessor, do superintendente, do superintendente da Receita Federal local, e eles me disseram que está funcionando. Assim, existem duas grandes lojas que estão na relação ali, que são as maiores que estão vendendo dentro do regime, mas que outras já estão se habilitando. Então, assim, é alguma coisa que não é só teoria. Como ficou até o meio do ano, que era só na teoria, na prática não estava funcionando, né? Então, eu tive o cuidado de ligar lá para saber como que isso acontece. Então, as operações ocorrem a partir de Foz do Iguaçu. Então, necessariamente, tem que passar pela alfândega de Foz do Iguaçu, que tem as instalações adaptadas para isso, tem as áreas reservadas para passagem de mercadorias. Então, necessariamente, exclusivamente, passa por Foz do Iguaçu. Você pode até lá, como vocês vão ver, com o seu próprio veículo, você pode até, por exemplo, eu vou de ônibus, até escolher um táxi para fazer a compra e depois colocar no ônibus já em Foz do Iguaçu. É bem tranquilo. Isso eu vou dar alguns detalhes aí interessantes, né? Enfim, vamos ver. E realmente, a liberação da mercadoria ela é feita de forma simplificada, porque existe uma integração eletrônica. À medida que vocês vão ver que se você faz a compra do produto no Paraguai, você obtém um registro eletrônico da operação. E aí isso fica guardado no sistema e isso é recuperado na hora que você libera a mercadoria. Então é bem interessante. Vou passar mais um.
Então, quem que pode utilizar o sistema do regime de tributação unificado? Então, como eu falei, são os empreendedores individuais e microempresa com faturamento anual até R$360 mil, que é a caracterização de pequena empresa. Logicamente, estão dentro do Simples Nacional. O próprio empreendedor individual já está, né, no Simples Nacional, que ele faz adesão via o site do portal do empreendedor. Enfim, alguns requisitos para a operação. O valor das importações anuais é de no máximo R$110 mil. Logicamente, você vai adquirir os produtos em dólares e isso vai ficar sendo contabilizado na sua conta junto à Receita Federal. Então, tudo que você comprar fica registrado. Você tem uma cota máxima para poder importar produtos de até R$110 mil por ano, sendo que isso é subdividido trimestralmente, primeiro e segundo trimestre, R$18 mil, mais ou menos $9 mil, né? Esse é o valor das mercadorias que você pode comprar, né? Tirando o valor dos impostos, logicamente, e no terceiro e quarto trimestre, R$37 mil. Então, totaliza durante o ano R$110 mil, que eu acho que não é um valor tão pequeno assim, um valor bem razoável, se você pensar que o faturamento das empresas é até R$360 mil. Não é um valor razoável. Você só tem que controlar o quanto você compra, né? Logicamente, o maior valor é para o final de ano, para você poder aproveitar as vendas de Natal e são as vendas de época, né? O período em que se vende mais. Então, guardar essa questão do valor máximo que pode ser adquirido dentro do sistema, tá? Quem faz a liberação da mercadoria é o próprio empresário. Não há necessidade de ter despachante aduaneiro. Se você quiser ter um despachante para te ajudar, para fazer para você, tudo bem. Mas você mesmo vai e faz a liberação da mercadoria. Com seus documentos, existe o seu nome registrado ali como responsável pela empresa. Você é o credenciado pela Receita Federal e você mesmo, empresário, faz a liberação da mercadoria. Empresário, sócio da empresa ou uma pessoa física nomeada, pode ser um funcionário da empresa, que tem uma procuração para agir em nome do proprietário, tá? Então, a terceira opção é um despachante aduaneiro. Se quiser contratar um despachante, pode contratar, sem problema nenhum. Aí é questão de opção de cada um, tá? Existe uma lista, uma pergunta assim comum, mas o que eu posso importar? Posso importar tudo o que eu quiser? Tudo que tem ali no Paraguai? Não. Infelizmente, existe uma lista que limita os produtos que podem ser importados. Então, a gente tem que consultar a lista dentro desse trabalho de planejamento, de saber o que eu vou comercializar, de que forma, consultar, em primeiro lugar, a lista de produtos que podem ser adquiridos. Então, eu vou abrir essa lista, ele está no site da Receita Federal. É um Excel, né? Eu vou abrir aqui um Excelzinho, que tem os produtos que podem ser importados. Assim, só alguns exemplos, né? Aqui tem, isso está por classificação fiscal. Então, é importante que vocês conheçam também a classificação fiscal dos produtos. Todo produto, ele possui um código fiscal, que é chamado de NCM. É nomenclatura comum do Mercosul. Então, é importante conhecer. Araraquara está sem som e sem imagem. Que pode ser que você possa importar, Sem som, sem imagem. Tem que tirar uma lista. Bauru também. Bauru está sem imagem, sem som. Araçatuba também. Piracicaba sem som, Então, aqui sem só alguns imagem. exemplos de produtos que são permitidos, né? Então, máquinas de calcular, calculadoras eletrônicas, computadores e acessórios, laptop, notebook, palmtop, máquinas e aparelhos de escritório, pilhas, baterias, nos vários formatos, né? Pilhas e baterias recarregáveis ou não, enfim, aparelho com motor elétrico incorporado de uso doméstico, enfim, trituradores, é uma lista bastante extensa. Eu não vou falar os produtos todos, mas tem várias mercadorias
aparelho de barbear, lanterna, aquecedor elétrico, enfim, aparelho telefônico, inclusive telefone celular, né, é permitido, aparelho de radiotelefonia, enfim, né? É uma lista bastante extensa que eu sugiro que vocês consultem, né? Todos os acessórios de informática, teclado, mouse e outros aparelhos, enfim, né? CDs, DVDs, etc., né? Monitores, televisores, enfim, né? É uma lista bastante grande, né? Eu não vou falar sobre todos os produtos, por quê? Porque dentro do seu planejamento, né, de negócios, vocês vão fazer a seleção dos produtos. Conhecendo o seu público consumidor, o local onde vocês estão, a área de atuação de vocês, vocês vão verificar se aqueles produtos interessam realmente para vocês adquirirem ou não. Então é legal, como eu falei, fazer aí uma pesquisa para poder verificar os produtos que são interessantes de serem importados. Tem esse material, depois eu vou ensinar como que acessa o site da Receita, nós vamos entrar, vamos poder mexer um pouquinho no site, mas enfim, né? Consultar a relação, que é um Excelzinho que você abre. Tá? Existe uma lista negativa. Eu gostaria de não ser vaiado aqui, né? Que ninguém fala, né? Não posso importar mercadorias como armas, munições, bebidas alcoólicas, né? Eu sei que o pessoal adora trazer um uísque do Paraguai, alguns produtos assim, né, que são bem chamativos, né? Então esses produtos aqui, eles compõem uma lista negativa de mercadorias que não podem ser importadas. Então, primeiro, produtos que não sejam destinados ao consumidor final, ou seja, você pode importar para revender ao consumidor final, mas você não pode industrializar. Você não poderia, por exemplo, importar peças de computador, partes e peças de computador para montar o computador. Somente revender essas partes e peças para o consumidor final. Aí sim, né? Então é isso que significa mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final. Ou seja, que seriam industrializadas ou montadas eventualmente. Aí não pode, né? Armas, munições, fogos de artifícios explosivos, bebidas alcoólicas de qualquer tipo e espécie, cigarros, charutos e semelhantes, né, que também o pessoal adora, né, trazer lá charutos do Paraguai, né, charutos cubanos e tudo mais, veículos automotores em geral, embarcação, partes e peças, pneus de automóveis, autopeças, isso aí também não pode importar. Medicamentos, os bens usados, que por si só, né, já existe a proibição de importação de bens usados, bens de consumo, em geral, quando você fala em importação, somente produtos que não tenham similar nacional. Pode importar uma máquina, equipamento usado, existem formas de se fazer isso, mas, enfim, somente dessa forma, né? Bens com importação suspensa ou proibida também não são possíveis de você importar. Então, assim, existe uma lista positiva, o que pode, e a lista negativa, que ela é abrangente e fala sobre toda espécie de produto que não pode ser importado. Tá? Alguns produtos podem ser importados, porém, eles estão na lista positiva, porém eles precisam de uma licença de importação por motivos de segurança do consumidor, por motivos de controle técnico, e esses produtos estão dentro de uma relação. Essa relação, ela se encontra aqui também, né? Então, assim, você tem que verificar com antecedência. Eu até vi alguns produtos que estão nessa lista de produtos que podem ser importados, porém com autorização. Que é o caso, por exemplo, de aquecedores, é o caso de secador de cabelo, né? Logicamente tem um controle do governo. Você vai importar um secador de cabelo, ele tem que ter um consumo de energia, ele tem que ser fabricado de maneira que não prejudique o consumidor, o cara liga na tomada, toma um choque, né? Então tem um cuidado em relação a isso. Então, assim, só para ter uma ideia, existe a relação de produtos que podem ser importados, porém sujeito a algum tipo de emissão de licença de importação, né? Receptor de televisão, aparelho de preparação de chá, café, as cafeteiras, por exemplo, aparelho de secar mãos, chapinha,
outros aparelhos para arranjo de cabelo, né? Ah, vou importar chapinha. Pode importar? Pode. Pode usar o RTU? Pode. Só que você tem que tirar antes uma licença de importação, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Ó, aqui tem a lista de produtos, liquidificador. Não são muitos produtos, tá? Dentre o universo total, vocês vão ver que é uma quantidade relativamente pequena, né, de produtos. Mas, enfim, tem que estar atento, porque pode fazer, mas tem um controle, né? Então, se a compra for até 3 mil dólares, a licença é feita no ato e a mercadoria pode ser liberada através de uma licença simplificada de importação. E aí você faz a liberação depois normal, dentro do RTU, tá? Se for até 3 mil dólares. Então tem que tomar cuidado. Para valor superior a 3 mil dólares, aí não, né? Aí você já não pode utilizar o RTU e tem que ser uma licença de importação normal, pelo Siscomex, aí tem que ter o radar na Receita Federal, aí já não vai mais poder, tá? Mas só fica atento que é uma relação limitada, como eu falei, não é muito grande, né? Não são muitos produtos que têm essa restrição. Mas faz parte do trabalho de planejamento de vocês levantar esses produtos e já descartar ou não, né? Não, eu vou fazer porque eu tenho condições de fazer, então beleza, né? Então, quais são as novidades que tem o RTU? O que o RTU ele tem de diferente em relação aos processos de importação normal? Primeiro, que o processo de compra, transporte e liberação, ele é simplificado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a alíquota de imposto é de 25% para o tributo federal. Então, é uma única alíquota de 25%. Se você importar pelo correio, quanto que você paga de imposto federal? Quem é que sabe aqui? 60%, né? Tá? Importar pelo correio paga 60% de imposto. Aqui você vai pagar 25%. Tá? É uma única alíquota de 25% que é dividida em várias parcelas. Mas isso não interessa, né? Para nós o que interessa é que o total é 25% sobre o valor da compra. É isso que interessa, né? Então, isso são os tributos federais. Além disso, ainda tem o tributo estadual, que é o ICMS. O ICMS normal para o estado de São Paulo, ele é de 18%. No caso do RTU, foi assinado um convênio ICMS que estabeleceu a alíquota de 7% para a cobrança do ICMS. Depois eu vou fazer um demonstrativo aqui dos cálculos dos valores. Qual que é o impacto disso dentro de um valor de mercadoria que eu estimei. Mas o ICMS ele é de 7%. Tá? Se a empresa recolhe esse ICMS ele é recolhido pela Receita Federal dentro de um convênio que tem da Receita Federal com as receitas estaduais. Ele só não vale para o estado de Mato Grosso do Sul, que ficou fora do convênio. Mas para São Paulo ele é válido. Tá? Então é 7% de ICMS. Então, após o recolhimento dos tributos, a mercadoria está liberada e não é necessário emissão de nota fiscal, porque o próprio documento de liberação permite que seja feito o transporte da mercadoria. E aí não tem mais risco da mercadoria ser confiscada, ser confiscada pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal, ou mesmo pela Receita, né? Tá? Então já tem o documento para poder transportar a mercadoria. Ok? Então é bem simples aí, vocês vão ver o passo a passo como é que funciona, né? O próprio documento do RTU já permite o transporte, não há necessidade de emissão de nota. Né? Então aqui eu fiz um exercício, tá? Um exercício supondo uma mercadoria de 500 dólares, né? Então eu vou na loja, compro as mercadorias, uma mercadoria ou várias de 500 dólares, né? Tem uma taxa de câmbio, se eu estou comprando em dólar, eu tenho uma taxa de câmbio que vai converter o dólar para real. Né? No caso aqui eu estimei 2,10. Mas você sabe que o dólar varia. Pode ser maior, pode ser menor, enfim. Né? Então, considerando o valor de mercadoria de 500 dólares, uma taxa de câmbio de 2,10, multiplica 500 vezes 2,10 dá 1.050. Esse é o valor da mercadoria. Então, assim, usou cartão de crédito, né? Você pagou pelo cartão de crédito. Você compra em dólar, quando for pagar a fatura, você vai pagar em reais. Tá? Esse já é custo seu. É custo da operação. Você já vai contabilizar isso como um custo.
Aí você vai ter o cálculo dos impostos federais, que é 1.050, que é o valor da mercadoria, vezes a taxa de câmbio, vezes 0,25, ou 25%. E aí você tem o valor do tributo federal a ser recolhido, R$ 262,50. É o que vai recolher de imposto federal. O ICMS, no caso de produtos importados, o ICMS ele é calculado por dentro. Ele compõe a própria base de cálculo, que é aquilo que acontece com a conta de luz, né? Você fala assim, o ICMS da conta de luz é de 25%. Agora, se você pegar o valor que você paga e dividir pelo valor da conta, dá 33%. Por quê? Porque o ICMS está dentro da base de cálculo. Nesse caso também. Então, como que a gente calcula o ICMS de 7%? Você vai pegar o valor da mercadoria mais o valor do tributo federal. Então, o tributo federal, ele compõe a base de cálculo do ICMS. Você tem que dividir por 1 menos a alíquota. De forma que, você fazendo isso, você incorpora o valor do ICMS na base de cálculo. E aí, o resultado é multiplicado por 7%. E aí você tem um ICMS de R$ 98,80. Então, são só esses os tributos que são recolhidos. O imposto federal, uma única alíquota, e mais o tributo estadual. Tá? Quem recolhe esse tributo é a Receita Federal por um convênio que a Receita tem com os estados. Você vai ter um local ali próprio para preencher a guia de arrecadação do ICMS, faz o recolhimento e tem que apresentar o comprovante para liberar a mercadoria. É feito no ato, tá? Então é bem simples mesmo isso, né? Então assim, na sua planilha de custos, né? E aí eu ressalto, sempre que vocês forem pensar em importar alguma coisa, fazer uma planilha de custos. É fundamental, você tem que saber o custo da entrada do produto na tua empresa para poder saber por quanto você vai revender. Né? Inclusive nós temos palestras sobre isso, né? Está prevista uma para o dia 4 de dezembro, aqui no Escritório Centro, chama Levantamento de Custo de Importação. Aí eu explico como que calcula custo de produto importado. É assim, um dos pulos do gato, né? Você quer saber quanto custa o produto para você, quanto você paga de imposto, de despesa, vai somar todos os valores, você vai ter o custo. Aí você vai colocar sua margem de lucro para formar o seu preço de venda. Então a sua planilha, entre aspas, né? Ela seria essa, né? Quanto você pagou pela mercadoria, quanto pagou de imposto federal, quanto pagou de imposto estadual. Aqui eu cheguei quase ao custo final, eu não cheguei ainda ao custo final. Por quê? Eu teria que colocar aí as minhas despesas, né? Quanto que eu gastei com a viagem, se foi de ônibus, passagem de ônibus, alimentação, enfim, tudo que eu gastei, hospedagem, se eu fiquei no hotel, né? Eu teria ainda que somar as minhas despesas de viagem. Logicamente, se eu comprei 50 produtos, eu vou fazer um rateio, né? Posso fazer um rateio desses custos proporcional ao valor das mercadorias, tá? Mas eu vou ter o custo da viagem também, que eu vou ter que agregar, tá? Então aqui eu cheguei quase a um custo final, que não é um final, é um final, né? Tá? Então assim, pensando sempre por quanto eu vou vender a mercadoria, né? Eu tenho que apurar quanto eu gastei para colocar uma margem de lucro para ver se vale a pena realmente fazer essa venda ou não. Pode ser que não vale a pena, eu vou comparar com o concorrente, né? Para ver como que o mercado está trabalhando, pode ser que eu tenha uma boa margem de lucro, pode ser que a minha margem de lucro não seja tão boa assim. Então eu tenho que pensar nisso realmente. Aqui eu fiz um passo a passo, né? Mas é bem passo a passo mesmo, né? O representante da empresa vai até o Paraguai, procura as lojas, depois eu vou mostrar, tem a relação com o nome das lojas, que é uma relação em Excel, tem o nome das lojas. Você pode fazer antes um contato com a loja, para saber se a loja já está habilitada efetivamente. Por quê? Porque a loja tem que ter um sisteminha informatizado de troca de dados com a Receita Federal. Quando a loja vende o produto, ela manda informação para a Receita, discriminando quem comprou e o valor da mercadoria.
e é um sistema eletrônico de troca de dados. Então, algumas lojas pediram autorização, mas nem todas implantaram efetivamente o sistema. Né? Deve ter uma meia dúzia que já está funcionando ali. Eu falei com o pessoal de Foz do Iguaçu, eles disseram que 2 lojas grandes, não vou citar nomes aqui, mas foram que as mais famosas lá já estão operando. Já fizeram isso, e a tendência é que para o final do ano, como eles querem vender, né, eles corram atrás do prejuízo e venham a implantar esse sisteminha lá. Né? Então você vai até o Paraguai, logicamente fez todo aquele trabalho de verificar, de pesquisar, vai até o estabelecimento lojista paraguaio, ele faz a compra junto a ele, faz o pagamento, a loja emite uma fatura em papel e uma fatura eletrônica, ou seja, registra a sua compra, né, dentro do sistema informatizado da Receita. Aí você, uma vez que fez esse procedimento, você vai até a alfândega e solicita transporte no sistema RTU. Aí vai passar pela alfândega paraguaia, a loja, ela coloca uma etiqueta, ela lacra a caixa, ela coloca uma etiqueta com código de barras. Então é tudo feito um controle, né? Para saber que não foi colocado nada dentro da caixa depois, não tem como fazer isso, né? Você pode ter muitos problemas se tentar fazer alguma coisa do gênero, né? Enfim, né? Passa pela alfândega paraguaia, que faz a liberação da saída da carga, entra em território brasileiro, para a alfândega brasileira, acompanhada da documentação, e aí ela vai já dentro do veículo, né? Esse veículo, como eu falei, tem que ser previamente cadastrado. Previamente, se você for com um veículo daqui do Brasil. Mas você pode arrumar um táxi só para fazer a compra, tirar da loja e passar com esse táxi pela alfândega. Aí você pega um ônibus, por exemplo, e vem para São Paulo. Tá? Aí o táxi você tem que informar lá no local. Os dados do táxi, a placa, o Renavan, o nome do motorista. Mas é possível fazer através do táxi. Né? Enfim, aí você passa com um veículo pela alfândega, vai até o local para a liberação da mercadoria, faz a entrada, né, da solicitação da liberação da mercadoria. Então, logicamente, aí a alfândega vai constatar que o veículo está no local com a mercadoria, eles fazem o que eles chamam de presença de carga, registra que está lá para ser liberado. O representante da empresa vai registrar, vai digitar no sistema, ele vai ter acesso ao computador e vai registrar a operação, confirmando os dados, né? Ou seja, no próprio sistema já vai aparecer os dados da compra que você fez. E você vai confirmar para dizer que é aquilo mesmo que está aparecendo no sistema. Uma vez que foi feito isso, a declaração ela é registrada, ela pode ser conferida pelo fiscal da alfândega, como acontece na parametrização normal de importação, né? Que aqui você tem canal verde, amarelo, vermelho. Lá é simplificado. Ou ele olha ou ele não olha. Pode ser que o fiscal não vá olhar. Pode ser que você seja selecionado para uma conferência. Aí o auditor fiscal vai olhar, né? A mercadoria vai conferir. Tá? Vai para a conferência da Receita ou não, né? Aí é feita a impressão dos DARFs, que é os documentos de arrecadação de tributos federais, né? Faz a impressão dos DARFs, o pagamento do tributo, tem agência bancária lá para recolher, a GARI do ICMS, que é o documento da arrecadação do ICMS, e a mercadoria liberada. Né? Enfim, vocês veem que é um passo a passo, uma coisa bem simples, inclusive. Né? Existe no site da Receita, tem até uma cartilha que é bem interessante, que mostra exatamente isso, né? Passo a passo, providências prévias, providências da compra, né? Enfim, você tem aqui um passo a passo, que é exatamente isso que eu coloquei para vocês. Eu aconselho que vocês baixem isso do site, tenham, tá? Ó, tudo que eu falei está sendo colocado aqui, né? Tá? Bastante bem explicado, tranquilo, né? É só assim, conhecer a sistemática, né? Tá? Como eu falei, o transporte pode ser feito com um veículo próprio ou locado, inclusive, como eu falei, o táxi, que é contratado no local. Tá? Então é bem assim, não tem muita burocracia nesse sentido, não. Né? Deve ser feito o cadastro, como eu falei, né?
a loja que você vai comprar com antecedência, a pessoa responsável pela liberação da mercadoria, o carro, enfim, né? E com esse cadastro você vai ter acesso e tem que levar a documentação da empresa e os seus documentos pessoais, né? Principalmente o RG, carteira de habilitação, documento do veículo, enfim, né? Os cadastros, onde que eu faço o cadastro, então? Uma pergunta, né? Aonde que eu posso fazer os cadastros necessários da empresa, da loja, do responsável legal e do condutor do veículo? Aqui em São Paulo é feito na inspetoria da Receita Federal. A inspetoria fica na Avenida Celso Garcia, 3.580. É perto do metrô Tatuapé. É só feito lá, tá? Porque é a inspetoria da alfândega que realiza esses cadastros, né? E foi lá que eu liguei, eles me atenderam bem, e deram informação. Não, nós estamos fazendo, não é burocrático, é uma fichinha que a empresa preenche com os dados, enfim, né? É na Avenida Celso Garcia, 3.580. O prazo, né, segundo a inspetoria da Receita Federal em São Paulo, é de 15 dias corridos. Você dá entrada, aguarda 15 dias e vai lá e retira as informações, o cadastro efetuado com um login e uma senha de acesso, né? Então é assim que funciona, tá? Algumas dicas para importação com RTU, né? Vocês viram que o processo operacional, a sistemática de importação, ela é relativamente tranquila, não tem nada assim demais. É você tomar as providências necessárias em termos burocráticos, né? Eu acho que o mais complicado aí o que é? É você fazer um plano de trabalho, é você fazer um planejamento, o que você vai comprar, de que forma, fazer cotação, né? De preferência já vai para lá com os produtos escolhidos, né? Com a loja escolhida, com tudo selecionado, para você não perder tempo, né? Não comprar errado também. Foque o mercado que você tem, né? Verifique, pense nos clientes que você pode atingir, que é uma coisa muito importante também de você pensar, porque você vai colocar o seu dinheiro, vai fazer um investimento, isso tem que ter um retorno para você. Pode ser uma coisa constante de você desenvolver, enfim. Faça um plano de negócio. Consulte a lista de produtos, escolha as lojas, fazer cotação de preços dos produtos, como eu falei, é muito importante, né? Pense sempre na questão da taxa de câmbio, porque você vai pagar em dólar, né? Então vai ter uma taxa de câmbio, que é um câmbio, não é o câmbio turismo, né, que vai ser utilizado nesse caso, uma taxa de câmbio um pouco maior, enfim. Faça o mais preciso possível o cálculo de custo de importação, lembrando que vai ser o valor da mercadoria, o valor dos tributos e o valor das despesas que você vai ter. Então tem que ter isso muito bem ajustado, né? Para ter o custo certo para poder formar preço de venda. Verifique sempre se haverá uma margem de lucro efetiva e consistente para você poder trabalhar essa mercadoria, né? E é o que vai mostrar que há viabilidade. O negócio é viável, o negócio é interessante, eu vou ganhar dinheiro, dá para desenvolver? Beleza, aí você faz. Se no papel ele mostrar que não está certo, não faz, né? Caso haja viabilidade, então vai fazer a implementação financeira. Quanto que você vai precisar de dinheiro, né? Já vai pensando num certo fluxo de caixa dos pagamentos que você vai realizar. Então, eu vou usar o cartão de crédito vai ter um vencimento, no vencimento eu vou ter que pagar o cartão, né? Já faça as provisões necessárias, né? Aí sim, né? Com o planejamento efetuado, aí sim eu vou procurar a Receita Federal, fazer os cadastros, fazer as informações, todos os procedimentos burocráticos. Não adianta também fazer tudo e depois concluir que não é viável, que aquilo não é interessante. Aí você vai perder seu tempo, né? Só gastou tempo, dinheiro, gastou metrô, gastou ônibus, foi até estacionamento para ir lá na Receita, enfim, né? Aí você vai preparar a sua viagem, vai verificar se é vantajoso ir de ônibus e de carro, enfim, como é que você pode fazer para viajar e contratar um táxi lá só para fazer a compra. Essa é uma opção interessante, né? Lembrando que o ônibus vai sair lá de Foz do Iguaçu, né? Vai de São Paulo, Foz do Iguaçu, e para ir em Cidade Leste você vai ter que ter um outro veículo, né? E aí é por aí, né?
como que vocês podem pagar isso, né? Uma pergunta, né? Como que eu pago as mercadorias que eu estou comprando lá no Paraguai? Você tem algumas opções, né? Você pode pagar com cartão de crédito internacional, só que o cartão de crédito internacional, ele tem um IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, de 6,38%. Então isso vai ser um custo também que você vai ter, que vai onerar a sua planilha de previsão de custo de importação. Então, toma cuidado. Pagou com cartão de crédito, vai ter o IOF. Fora o fato de que o câmbio pode variar, né? Quando eu comprei, o câmbio estava 2,10, quando eu vou pagar está 2,20. Vai pagar mais caro. Assim como ele pode aumentar, ele pode diminuir. Não tem variado muito, né, o câmbio. A gente tem notado que é uma certa estabilidade. Nesse ponto está bem tranquilo, mas você tem que ficar esperto, né? Alguns cartões têm que ser liberados no Brasil antes da compra. Então lembrar, libera o cartão. Então você vai viajar, você não liberou o cartão internacional, não é qualquer cartão de crédito, tem que ser um cartão internacional. Aí você vai conversar com o seu gerente, vai ter um limite o seu cartão, ele pode ser um cartão internacional. Você tem que entrar em contato com a administradora para liberar o uso do cartão fora do país. Alguns cartões são chatos com isso. O Mastercard, né? Eu tinha lá, eu viajei ano passado, eu tinha lá um cartão, eu esqueci de liberar meu cartão, né? Aí cheguei lá, tinha por sorte, a Mex não precisava liberar. Aí eu usei, mas eu estava ferrado, né? Porque eu não lembrei de liberar, né? Então você tem que tomar cuidado. Se tiver que liberar, libera no país. Outra opção interessante é o cartão de débito. O cartão de débito ele é muito interessante porque você carrega com um valor, você vai no banco, compra o cartão, ou casa de câmbio, não é só banco, né? Os bancos fazem isso, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, mas pode ser em casa de câmbio. Você compra o cartão e carrega com valor. Você carregou, a cobrança do IOF ela é bem menor, é 0,38%. Então é bem menor, é bem interessante em relação ao pagamento com cartão de crédito. Esse é pagamento com cartão de débito. Só que você antecipa o dinheiro, você carrega o cartão e você leva o cartão consigo. Então a vantagem também é a segurança. Se perder o cartão, se for roubado, você dá contra-ordem, tem senha, né? Você pode tanto sacar o dinheiro e pagar com dinheiro nos ATMs, né, nos terminais de caixa, quanto você pode pagar direto para a loja. Então você tem duas opções, né? Chegar lá em Foz do Iguaçu, no Paraguai, e saca o dólar e paga em dinheiro, ou paga direto para a loja com cartão. Isso é interessante também, tá? Ponto de segurança, imagina, vai fazer uma viagem para lá, você vai levar lá um valor em dólar, é arriscado, né? Tá? Então, por motivo de segurança, cartão de débito ele é interessante, tá? Você pode optar por levar dólar, né? Assim, ó, eu quero levar isso em dólar, vou levar isso em espécie. É possível, só que é arriscado, né? Eu não recomendo fazer isso porque você tem o risco de ser roubado, né? O risco de ser roubado e risco de comprar nota falsa, né? Então também pode acontecer isso. Você comprou de um doleiro ali, de uma pessoa que você não tem muita informação e você comprou uma nota falsa. Então você vai se meter numa encrenca, né? Além de perder, você ainda pode ser preso, né? Então tem que tomar cuidado. Outra opção menos utilizada, que no passado era mais utilizado, é com relação a cheques de viagem. Ainda hoje alguns bancos vendem cheque de viagem, mas ele tem que ser comprado, se assina quando compra, e quando você paga com cheque de viagem, você assina novamente. Então o cheque de viagem ele perdeu muito espaço por conta do cartão. O cartão substitui o cheque de viagem com vantagem, né? Então também tem, mas isso está quase em desuso, praticamente, né? Então, mas assim, ó, você tem várias opções, tá? Se de repente, dentro do teu planejamento, você já contou com o uso do cartão de crédito, coloca 6% do IOF, tá? Não esquece, senão você vai estar tendo uma surpresa no final, né? O site da Receita, eu vou abrir aqui para vocês, ele é muito legal, ele é muito interessante, e ele tem várias opções para você ter informação. Então você entra receita.fazenda.gov.br, aduana e comércio exterior e importação.
Clicando em importação, você já tem a opção Regime de Tributação Unificado, o RTU. Então aqui você tem vários documentos interessantes. Você tem a cartilha, passo a passo, perguntas e respostas, documentos e formulários, mercadorias, enfim. Tá? Tem até o nome das empresas que já estão cadastradas, eles colocam lá o nome de quem já se cadastrou, os manuais, né? Aqui, por exemplo, lojas, né? Eu quero saber as lojas que estão cadastradas. Tem aqui, tem um nome, talvez vocês até conheçam algumas delas, né? Essa LeaderTech, se eu não me engano, é uma das lojas que o assessor do inspetor lá da alfândega falou que é uma das maiores lojas lá que está vendendo nesse sistema. Essa LeaderTech aqui, a número 8, né? É uma delas, mas falou que tem várias, né? Tá, ó. Só aqui a gente tem 27 lojas, tá? 27 não. 25 lojas, né? 25 lojas cadastradas. E a questão é entrar em contato, ver, né, o site da loja, ver os produtos, ver o preço, faz uma cotação, enfim, né? Então é legal. Eu recomendo, né? O site da Receita ele é muito rico em informações de comércio exterior. Eu recomendo que vocês, quem tem interesse em importar coisas, exportar, né, tem muita informação legal ali. Vocês podem aproveitar muita coisa e, logicamente, dá trabalho, né? Pesquisar, tem informação. A gente aqui ajuda na medida do possível, né? Então tem muita coisa legal no site da Receita. Agora eu vou falar sobre assim, outras formas que é possível importar produtos além do RTU, para pequena empresa, para microimportadora. Que eu acho que é muito relevante isso, né? Então, assim, mas eu não quero trazer lá do sul do Paraguai, eu quero usar o correio. Né? Então o correio tem um serviço chamado Importa Fácil. Você pode importar pelo correio. Né? Então, www, site, né, correios.gov.br/Importa Fácil. Tem uma empresa que tem um site chamado Importa Fácil, mas não tem relação com correio. Então muita gente se engana, acaba entrando nessa da empresa lá e não deve fazer, e deve ter cuidado. Né? O site oficial dos Correios é correio.gov, de governo. Tá? Então você tem. Quando que você pode usar o correio? Valor até $3.000, mercadoria mais o frete do correio, que é chamado valor aduaneiro, até $3.000. Pode usar o correio. Existe uma lista de produtos que não podem ser importados pelo correio. Então tem que consultar a lista para ver se o produto está nessa lista, porque se tiver, a mercadoria vai ser devolvida. E a chance de perder o produto é grande nessa devolução. Né? Então verifica a lista de produtos que não são permitidos. Outro dia eu dei uma olhada nessa lista, está escrito lá, carne. É proibido importar carne pelo correio por motivos óbvios. Né? A carne vai apodrecer lá, né? Vai chegar tudo estragada. Né? Mas existe exceção. A carne seca, embalada, que vem lá, trazem muito dos Estados Unidos, né? A pessoa fica mastigando uma carne seca lá, um charque. Isso pode ser importado pelo correio. Então tem as exceções, né? Tem os produtos e as exceções, né? Animais, logicamente, você vai trazer uma cobra, né? Um lagarto, um negócio assim, você vai ser preso, né? Então, verifica a lista de produtos não permitidos. Até $500 não é cobrada a liberação da mercadoria, porque mesmo sendo pelo correio, passa pela alfândega. O que acontece é um sistema simplificado, né? Logicamente, existe uma alfândega dentro do correio que faz conferência de mercadorias, que faz avaliação de risco, enfim. Né? Tá? Até $500, o correio não cobra a taxa de liberação. De 500 até 3.000, é cobrado R$150 por processo. Isso é sujeito à variação. Então, consulta o correio também. Tá? Mas toma cuidado. O imposto federal é de 60%, do valor da mercadoria mais o frete. O ICMS é o ICMS normal para o produto e para o Estado, não tem benefício, diferente do RTU, né, que é 7%. Aqui vai ser 18%, se é produto geral, cesta básica é 7%, 12% informática, 25% cosméticos e outros produtos. Né? Então tem que verificar. A princípio, não precisa ter o credenciamento na Receita Federal como importador.
a princípio. Tá? Por quê? Porque pode ser que seja descaracterizada a importação simplificada. Então é possível você querer importar pelo correio e o correio barrar a sua importação e a Receita falar assim, olha, você vai ter que fazer uma liberação não simplificada. Aí você vai ter que ter todo o procedimento habitual de importação. Então toma cuidado. Principalmente quando é pessoa jurídica. Pessoa jurídica que importa pelo correio, eu recomendo faça o radar na Receita Federal, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas faça, porque existe a chance de ser descaracterizada a operação. E aí você não tendo o radar, você vai perder a mercadoria. Tá? Então toma cuidado. Então a princípio não precisaria de radar e pega informação aqui no site da Receita. Então essa é a forma de importar usando o correio, que pode ser interessante. Tá? Pode revender os produtos? Pode. Né? Pode tanto ser para uso próprio como para revenda, mas essa modalidade de importação, ela não foi feita para revenda de mercadorias. Até pode, mas não foi feita para isso. É mais para pequenas encomendas, para uso próprio, enfim. Tá? Uma pergunta comum é quando que não paga imposto na importação pelo correio? E eu vou responder isso para vocês. Quando que não paga imposto? Quando for pessoa física no exterior, pessoa física no Brasil, até o valor de $50. Aí não paga imposto. Sujeito à verificação da alfândega. Tá? Então, se vai importar um produto e a pessoa física no exterior que está mandando, pessoa física no Brasil que está recebendo, e for até $50, mercadoria mais o frete, então aí, a princípio, não paga imposto. Por isso que existem lojas no exterior que mandam como pessoa física. Né? Vocês já viram aí loja, o cara fala, eu mando como pessoa física tal. Qual que é a malandragem, né? É para não pagar imposto. Tá? A única coisa que eu chamo a atenção, se for importar como pessoa física, se você começar a importar muito com o seu CPF, você vai ser chamado na Receita Federal. E aí você pode ter problema com isso. Então, assim, não recomendo ficar importando muito para revender. Tem gente que faz, que me procura aí e fala, olha, hoje eu importo, eu trago coisinhas, vem pelo correio, mas está vindo tudo no meu CPF. Qual que é o problema? É se você ser chamado ali, né? Porque o seu CPF está registrado, cada operação que você faz vai aparecer e seu nome vai ficar ali, né? E pessoa física não pode fazer negócios, né? Assim, você quer ter um negócio, você tem que ser pessoa jurídica. Você tem que abrir uma empresa. Pessoa física não é empresa, tá? Então, primeira coisa, quer fazer negócio? Abre uma empresa. Então, não pode ter, não é possível fazer dessa forma, tá? Então, toma cuidado. A importação convencional, vamos supor que vocês queiram importar de forma normal. Fala assim, olha, eu quero importar de qualquer parte do mundo, quero importar qualquer quantidade de produto, quero importar através via aérea, marítimo ou rodoviário, se for um país próximo, enfim. Como é que eu faço para importar? Aqui eu vou dar um resumo breve, como que você faz uma importação. Mas eu recomendo as nossas palestras, né? Nós temos 2 palestras de importação, uma fala sobre plano de negócios, sobre planejamento para importação, e a outra fala sobre custo de importação. Então a gente fica 4 horas somente explicando como que uma empresa se torna importadora. Tá? Então não dá para esgotar o assunto aqui. Né? Então como que importa um produto? Primeiro, tem uma pessoa jurídica. Né? Pessoa jurídica está constituída, eu tenho empresa aberta, eu tenho CNPJ, inscrição estadual, tem que ser empresa de comércio para poder ser importador, para revender produtos. Prestação de serviço não pode revender mercadorias, porque não é prestação de serviço. Né? Se você vai ter comércio, tem que ser empresa de comércio. A empresa está constituída, belezinha, qual que é o próximo passo? Habilitar a empresa no comércio exterior. Habilitá-la como importadora e exportadora, né? Que é chamado de radar. É o sistema radar, que é o sistema de rastreamento das operações dos intervenientes do comércio exterior. O que é o radar? Todo mundo fala, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? Quem já trabalhou com importação ouviu. Ah, o radar, que não sei o quê, que não sei o quê. Nada mais é do que um cadastro, né? O radar é um cadastro da Receita Federal que, a partir de uma análise fiscal, ele concede um login e uma senha para que a empresa possa indicar um representante legal que vai colocar dados das operações
dentro de um sistema informatizado chamado Siscomex, né? Acho que alguém já deve ter ouvido falar também, Sistema Integrado de Comércio Exterior. É o sistema que substituiu as guias de importação e de exportação. O que era no papel até 1993, hoje é uma rede eletrônica que conecta o governo, as empresas, os armazéns e os prestadores de serviço. Então, como é uma rede, você tem que se logar na rede. Para entrar na rede, você tem que ter um login e uma senha. Quem que dá esse login e senha? A Receita Federal. Então, nada mais é do que isso. Tá? O radar também tem lá as suas modalidades, né? Existe uma modalidade para pequena empresa. Quando a empresa tem recursos inferiores a 150 mil dólares, ela solicita o radar limitado. Aí ela vai ter uma cota para importar durante 6 meses. E eles não vão avaliar o patrimônio da empresa, os recursos financeiros da empresa. Porém, a empresa tem uma cota máxima de importação, um valor de importação máximo, valor aduaneiro, mercadoria com frete com seguro, de 150 mil dólares por 6 meses, por período de 6 meses. Você não pode, é como se tivesse um cheque especial, e você não pode ultrapassar esse valor por 6 meses. Tá? Se você importou 50 mil dólares no primeiro mês, você obteve lá o cadastro. Primeiro mês, 50 mil dólares. Segundo mês, 50 mil dólares. Terceiro mês, 50 mil dólares. Você não vai conseguir importar nada no quarto, no quinto, no sexto mês. No 7º mês, você recupera o que você tinha no primeiro mês. E assim por diante. De forma que dentro de 6 meses, você pode importar no máximo 150 mil dólares. Esse é o radar limitado. Tá? Então, ele é o ideal para as pequenas empresas. Fala assim, mas eu quero mais do que isso, tal. Aí existe o radar ilimitado, que aí ele vai verificar qual que é a capacidade econômica da empresa e é atribuído um valor limite para a empresa poder importar e exportar. Importar, na verdade, né? Antigamente, tinha até limite para exportação aqui. Hoje não tem mais. Né? Desde de outubro para cá, não há limite para exportação no radar simplificado. Antes era 300 mil que podia exportar. Valor FOB, né, que é mercadoria no ponto de embarque. Tá? Então esse é o radar. Ó, montei a minha empresa, logicamente, antes de montar a empresa, de fazer tudo isso, eu fiz um plano de negócio, avaliei o mercado, verifiquei os clientes, os produtos, fiz um microplano de negócios para importação, pesquisei a classificação fiscal da mercadoria, né? NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Isso assim é fundamental, conhecer a classificação de cada produto que você vai importar, porque dependendo da classificação na importação convencional, você vai ter uma alíquota de impostos. E depende desse código, né, que tem inclusive alcance internacional, que é chamado de HS Code em inglês, né? Enfim. Você fez todo o seu plano de trabalho, plano de negócios, conheceu os pormenores da importação, e eu recomendo, quem tiver interesse, faça as nossas palestras gerenciais de importação. São gratuitas, né? Então a gente tem essas duas, né? Que é justamente planejamento, roteiro de importação e custos de importação também, né? Que é bem legal, acho que dá para ter uma boa noção. Uma vez que a empresa esteja habilitada no radar, e a habilitação é para a empresa que se habilita, a empresa que obtém a habilitação na Receita, ela vai poder indicar um representante legal, que é da mesma forma como no RTU, né? É a pessoa física que fala em nome da pessoa jurídica. Porque se acontecer alguma coisa errada, alguém vai ter que responder. E esse alguém é o representado, é o representante, né, da empresa. Quem que pode ser representante legal? O proprietário da empresa, um funcionário com carteira assinada e um despachante aduaneiro. Nesse caso, eu recomendo ter um despachante aduaneiro. Despachante aduaneiro é um profissional especializado. Eu acho assim, eu tenho visto alguns comportamentos, pessoas falam assim, eu não quero ter despachante, eu posso fazer tudo sozinho? Pode, desde que você conheça tudo que o despachante conhece, o que não é muito fácil, tá? Então assim, querer fazer tudo sozinho é uma coisa, você vai ter que saber tudo que o cara sabe, entrar no sistema, digitar, acompanhar, vai ter que ir até o porto, até o aeroporto, falar com o fiscal, e você acaba perdendo o foco do seu negócio.
É alguma coisa que você pode terceirizar. É uma atitude operacional. Você pode terceirizar. E o outro lado também é verdadeiro, que é o contrário. Você fala assim, eu vou deixar tudo na mão do despachante. Eu não vou fazer nada. Eu só vou me concentrar na parte comercial do meu negócio. Também é um erro, né? Eu acho que você tem que estar presente. Você tem que saber o que o despachante faz, como que ele faz, por que ele faz. Você tem que ter a sua planilha e mostrar para o despachante e olhar a planilha dele. Eu já atendi empresários que falam assim, eu importo há 20 anos, só que antes eu tinha uma margem muito boa, hoje eu já não tenho quase margem. Aí eu falei assim para ele, e aí eu preciso cortar custos. Mas eu falei, você já conversou com o seu despachante para ver o que você pode cortar? E esse cara falou assim, eu nunca analisei a minha planilha de custos do meu negócio. Eu sempre peguei aquilo que o despachante me passou e dei o dinheiro para o cara pagar. Ele nunca analisou se aqueles custos eram reais. Ele sempre acreditou na palavra do despachante. Então, assim, você tem que estar presente também. Você tem que estar acompanhando. Tudo que acontecer, você tem que estar à frente do negócio. Você não terceiriza a gestão da sua empresa. É impossível. Ainda que você não vá fazer, você tem que saber como fazer. E tem que estar no comando, né? Se você não tomar conta do seu processo de importação, alguém vai tomar conta. Eu brinco assim, eu falo que é que nem filho, né? É que nem você cuidar do seu filho. Você terceiriza a educação do seu filho? Não, né? Você não vai terceirizar a sua importação também, não. Né? Você tem um cara que vai cuidar, mas você vai estar lá de olho. Vem no Sebrae, pega informação, pergunta. Se teve uma coisa que ficou mal entendida, mal explicada, peça esclarecimento. Né? Então, assim, tenha um bom despachante aduaneiro, faça uma boa seleção desse profissional, pergunta quem é ele, para quem ele trabalha, peça referências, não fica com vergonha. Né? Quem são os clientes que ele atende, ele é experiente nessa área ou não. Né? Faça um processo seletivo, né? Conversa com várias pessoas, peça indicação. Né? Uma vez que o representante está credenciado, aí sim ele vai ter acesso ao Siscomex e operacionalmente, quando chegam as mercadorias, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pré-cálculo dos valores, vai pedir um adiantamento dos valores para vocês, vocês vão verificar se isso está coerente, vão passar a documentação para o despachante e ele vai registrar o processo no Siscomex. E o Siscomex, registrando o processo, ele recolhe os impostos que são debitados da conta corrente e faz o processo de liberação de mercadoria. Conferência, canal verde, libera-se em conferência, amarelo, documental, vermelho é física e documental. Liberou a mercadoria, né? Uma vez, verifica a exigência de licença para importação sempre, né? Olha, eu pretendo importar um produto. Tem licença para importar? Ah, eu quero importar um cosmético. Né? Bom, então quando você estiver constituindo a sua empresa, você quer trabalhar com cosmético? Basicamente é como se você tivesse uma fábrica de cosmético no Brasil. Você vai ter controle de Anvisa, né? Você vai ter vigilância sanitária estadual, federal, farmacêutico responsável, registro de produto, e vai ter lá um item, exigência de licença para importação deferida pela Anvisa. Só que antes de você chegar nesse ponto, você tem que fazer todo um trabalho para desenvolver isso. Assim, é como eu falo, né? Importar não é mais tão simples do que fabricar alguma coisa. Quando você importa, é como se você estivesse fabricando algo, né? Muita atenção, principalmente quando, não tanto no caso do RTU ou pequenas importações, mas em importações de maior escala, muito cuidado com marcas. Você não pode importar produtos de marca se você não for o detentor da marca. Infelizmente, a gente é louco para importar Victoria's Secret lá, Adidas, Nike. Mas se você importar em grande escala, você tem que ter autorização para trazer a marca para o país. Um contrato, uma carta, alguma coisa que te autorize. Então isso é pirataria. Então também é como se você estivesse fabricando um produto aqui. Tá? Assim, muito cuidado, pessoal. Nada é impossível desde que a gente faça as coisas como tem que ser feitas, né? Com cuidado, com atenção, sem adiantar passos, sem queimar etapas. Não vai colocar o carro na frente dos bois ali, senão tem problema. Tá? Faça algumas recomendações, né, como eu falei, né? Dentro desse plano de negócio que você vai desenvolver, que produtos que eu vou importar, qual que é o público-alvo, custo, preço de venda, previsão de capital necessário para desenvolver a operação, enfim, pense em tudo.
Se você não pensar, aquilo lá pode ser seu fracasso, né? Então, mesmo pensando, ainda muitas coisas podem acontecer, né? Tenha conhecimento do que você vai fazer, que é uma coisa muito importante, tá? Como eu falei, nós temos palestras, várias palestras de comércio exterior, roteiro de importação, custo de importação, são duas das mais procuradas. É possível ter consultoria individual para pessoas jurídicas que têm problemas com o comércio exterior. Pode me mandar e-mail, eu vou colocar meu e-mail ali, a gente marca uma consultoria individual, o atendimento aqui ao lado da sede, e aí vocês têm direito a uma hora de consultoria gratuita. E a gente vai conversar, vou analisar, enfim, tá? Para resolver problemas específicos, né? Ah, eu estou com um problema que meu despachante falou isso, estou com uma carga presa, né? Às vezes eu vejo coisas assim absurdas, né? Pessoas que deram dinheiro para uma comercial importadora, a comercial sumiu com o dinheiro do cara, mas também não vou resolver todos os problemas, né? Tem coisa que não dá. Mas assim, vocês podem ter uma consultoria individual, né? Estou à disposição de vocês. Se vocês precisarem aí, né? Existe o ensino à distância, um curso chamado Iniciando na Importação, também é para pessoa jurídica, mas você pode fazer um curso de importação de 3 horas. É um curso muito bacana, eu ajudei a fazer o conteúdo, ensino à distância, não tem tutoria, não tem que formar turma, é bem legal, né? Está dentro do site do Sebrae, o EAD. Tem vários cursos, aliás, né? O Sebrae tem muito curso bacana à distância, né? E é isso, né? Aqui tem meu e-mail, né? Maurício Golfetti de Paula, mauriciogp@sebraesp. Agora eu vou abrir a perguntas, né? Das pessoas presentes e das pessoas que estão à distância. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, faça agora. Pois não. O senhor não tem direito de fazer pergunta. Fala. Então, primeiro que nós temos, a pergunta dele foi, as taxas, né? Tá? Na verdade, assim, nós temos essa questão do IOF de 6,38% no cartão de crédito e de 0,38% no cartão de débito. Isso vem na fatura do cartão. Tá? Então, ele é um custo que você vai pagar na fatura. Tá? Taxas, existem cartões que cobram taxas para uso do cartão internacional. Então, algumas operadoras de cartão cobram taxas também. Então você deve se informar na operadora, tá? A operadora de cartão de crédito. Então, a cotação do dólar é a cotação do dólar turismo, tá? Que é utilizada para pagamento do cartão. Então também é um dólar um pouquinho maior do que aquele que a gente está acostumado, ou daquele que é divulgado na mídia, né? Nos jornais, na revista. Pode falar. Não, aí não. Aí isso é negociação entre comprador e vendedor, né? Pergunta dele que as lojas do Paraguai já colocam uma taxa a mais para pagar com cartão. Isso é um custo que você vai ter adicional, tá? Aí vai depender, é uma política da loja. Se todo mundo começar a reclamar, a questionar, talvez eles deixem de cobrar. Porque é o que muitos lojistas cobram, né? Como ele paga para a administradora, ele repassa para o cliente. Uma questão de negociação. Tá? Uma experiência minha. Tive uma experiência lá no Paraguai que eles, além de estar cobrando com a taxa em cima do cartão, eu atravessei de volta, saquei o dinheiro e voltei. E aí eles queriam transformar para a moeda deles. Só que eles fazem umas contas tão malucas que de vez em quando ultrapassa. Então, antes de você também arriscar em pagar em espécie, você saber como que é feito essa conta para você também não ser roubado no ato do pagamento. Porque eles fazem sim uma conta absurda e você acaba pagando mais do que realmente é o verdadeiro valor lá. É bom saber essas coisas, né? Tem sempre que se informar. Depois que é feito
desembaraço na aduaneira em relação ao transporte, ele pode ser feito de qualquer forma, via aérea, por exemplo. De qualquer forma, está liberada a mercadoria, você tem um documento que equivale à nota fiscal de entrada, você pode levar, pode ir com as Iguaçu de qualquer maneira. Então, no caso, Conseguindo escutar. no voo doméstico para São Paulo, é tranquilo. É possível uma negociação O som péssimo. de produtos, de preço, com os comerciantes das lojas, e esses preços já estão sendo controlados pela alfândega, pela Receita Federal? O som para Jundiaí, a gente não está escutando as perguntas. Como acontece na importação normal. Por favor, repitam as perguntas aqui que Bauru também não tá escutando. O controle da alfândega em relação ao valor. Ele está sendo um faturamento. O mínimo e o máximo. Sim, eles têm um controle. Só que eles não dizem qual que é. Tá? Tem uma tabela. Você falou sobre marcas, produtos das marcas. Você falou grande escala. O que é considerado grande escala? Então, eu imagino assim, Já aí não tá ouvindo. no caso de comprar compras do Paraguai, ninguém vai se importar muito, tá? Mas se você começar a comprar em grande volume uma marca, você vai começar a incomodar as pessoas que têm a exclusividade na comercialização disso no Brasil. Aí você vai ter problema, tá? Vai começar a incomodar, porque vou importar um produto da Sony. Existe uma empresa, que é a Sony do Brasil, que faz a importação da Sony. Se ele começa a desconfiar que tem gente importando, ele vai entrar com uma ação judicial. Pode embargar o seu estoque, apreender sua mercadoria, entrar com uma ação contra o uso indevido da marca. Você vai ter problema. A gente nunca pode falar assim, vou viajar, vou comprar de um distribuidor uma marca lá em Miami, e vou trazer para o Brasil. Você não pode fazer isso, porque você está usando indevidamente uma marca. Agora sim, o risco, né? Se há um volume maior de produtos, o risco é maior. Se é uma coisa pequena, diminui também, mas assim, fiquem atentos a isso, né? Existe uma proteção ao direito de uso da marca. Essa marca tem um dono, né? E pode ser que exista uma exclusividade de comércio no Brasil, com o Brasil. Então tem que tomar cuidado. Mesmo assim, porque são coisas diferentes, né? Você está usando uma marca de um terceiro, né? Então você tem que tomar cuidado. Tá? Amigão, o RTU ele só serve para trazer mercadoria do Paraguai ou Só. vai se expandir? Só do Paraguai. Só. Via Foz do Iguaçu, ponto final. Tá? Daquelas lojas que estão cadastradas. Vai existir a possibilidade de... Eu não sei, eu acredito que não. Acredito que não. Foi um caso muito especial, muito particular e não deve expandir. Boa tarde. Essa pergunta foi interessante, cara. As compras, elas são feitas só presenciais no Paraná? Só presenciais, porque você tem que estar presente, a pessoa responsável, para fazer a liberação junto com a mercadoria. Não pode ser feito à distância. Isso, no caso da RTU, sim. Da empresa, seria o Mas ele falou uma coisa da... Provavelmente, na Receita Federal, você tem vai uma ter que procuração, apresentar, né? a pessoa o pode... documento de constituição da empresa, dentre eles Mas é o contrato presencial. social. Gente, tem microfone aberto, não tá Não, é dando o pra valor ouvir, da hein? mercadoria, da compra. Então é 110 Tá? mais os impostos. Isso. É o valor da compra da mercadoria, que é esse valor que eu coloquei. Você comprou $500, converte, né, valor aduaneiro. Né? Valor aduaneiro é o valor da mercadoria. Se tivesse considerado frete, consideraria o frete até o local. Como eles não consideram, é o valor da compra da mercadoria, convertido para reais. E como não tem emissão da nota, a entrada dos produtos é pela RTU? Exato. A E aí entrada, eu o emito a nota documento em cima oficial é da RTU. Como você não é obrigado, o empreendedor individual, pelo menos, não é obrigado a emitir nota fiscal. Mas eu quero fazer uma nota de entrada. Pode fazer, né? Mas não é obrigado, não é obrigatório. Aí eu emito a nota fiscal em cima Dos valores consignados no RTU, exatamente. Tá? Depois a gente vai abrir para o pessoal que está acompanhando pela videoconferência. Né? Boa tarde, Maurício. Pois não. Meu nome é Geraldo. No momento que a gente faz uma importação, a gente pode vender aqui em São Paulo para pessoa física, jurídica? Pode, normalmente. Mas com nota, como é que é? Você não é obrigado a emitir nota fiscal. Se você não for obrigado a emitir nota fiscal, você não emite a nota. Mas uma vez que você é uma empresa, fez a aquisição de forma legal,
Se você quiser emitir a nota fiscal, você pode emitir. E pode vender. Na verdade, assim, é para venda ao consumidor final. Tá? É aquilo que eu coloquei anteriormente. Não para lojista. Você não pode vender para alguém montar um computador. Eu vou comprar mouse e teclado e vou vender para uma empresa que vai montar o computador e vender o computador. Não. É consumidor final, pessoa física. Tá? Tá, mas se eu comprar uma calculadora, 100 calculadores, quiser vender para uma loja para ele revender. Não, é consumidor final, não pode. Só o consumidor não, final. Tá claro que é revenda direta ao consumidor final. Tá. Então eu não preciso emitir nota. Não precisa emitir nota. Se você for desobrigado, você não precisa emitir. E eu, como microempresa, eu não sou obrigado a emitir nota. Agora, eu preciso ser uma empresa. Eu sou uma prestadora de serviço. Você é empresa comercial. Como prestador de serviço não pode. Tem que ser comercial. Tem que alterar o caráter. Você entrou, participa, para fechar, pode fechar. No caso do empreendedor individual, não. Ele já tem, né? Essas características. Obrigado. Pessoal, outras perguntas, logicamente não vamos conseguir ter espaço para todos, né? Perguntarem, vai chegar um ponto que vai ficar estendido o nosso tempo. Quem quiser depois mandar e-mail, também fica à vontade. Tá? Só concluir aqui. Você mencionou que é pessoalmente que faz o cadastro do RTU, certo? Isso, pessoalmente. Você sabe quais são os documentos necessários para fazer? Está no site da Receita, tem uma série de documentos, eu não sei de cabeça, mas tem a relação dos documentos necessários. É uma ficha que você tem que preencher. Está naqueles mesmos links. Isso, aqueles links. Provavelmente é o contrato social, o CNPJ, se tiver todos os documentos, SIC, RG, né? O CPF e o RG do sócio da empresa, enfim. Mas tem lá a relação de documentos. Eu não sei todos de cabeça. O pessoal que está nos escritórios ali, se quiserem fazer perguntas, tem uma. Pode falar. Oi. Ô Golfete, você falou que no correio tem um tamanho de material que pode ser importado. No RTU tem alguma carga? Fazer alguma pergunta? Se quiser só acionar e fazer o microfone e fazer a pergunta. Baixada Santista, por favor. Norte, quer fazer uma pergunta? Oi, aqui ó, Norte, pode falar aqui ó. Tá funcionando. Golfete, tá ouvindo? Alô? Maurício, ouve os escritórios? Ele não está ouvindo. Maurício? Tá todo mundo falando com ele e ele não está ouvindo. Tá tendo problema lá no áudio. Maurício? Araraquara? Pode tentar. Maurício, tá ouvindo? Quem quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone e ficar à vontade. Ô Maurício, gostaria de saber se no RTU tem algum limite de carga, de tamanho, dimensão do produto. Mas enfim, como eu me coloquei à disposição pelo e-mail também, né? Então fiquem à vontade, quem quiser entrar em contato aí, eu vi que tem pessoas. Maurício. Maurício, Araraquara, pode fazer a pergunta? Está ouvindo, Maurício? Não está sendo possível a gente ouvir. Pessoal, eu acho que o áudio está na sala de equipamento, ele não está ouvindo. Tem alguém da sala de equipamento para vocês à disposição. Podem me procurar, vocês precisarem aí, comércio exterior e outras coisas também que o Sebrae tem a oferecer, né? Nossas palestras, oficinas, enfim. Gente, aqui é o Thiago, consultor de comércio exterior de Bauru. Se vocês quiserem fazer a pergunta, eu posso ajudar também, tá? A gente é vocês. Dos e-mails que estão ali, tá? Se por acaso alguém não receber, manda um e-mail. Me ajuda aqui, ó. No RTU tem alguma restrição em termos de tamanho da carga? Mais leve para poder acessar. Você do correio ou não? Por exemplo, um caminho fechado. Não tem. Prazer enorme recebê-los aqui. Não tem. Pessoal, vamos se organizar, tá? O microfone do SEC aberto é sede, por favor. Pessoal, a gente convida vocês para um pequeno café aqui fora, tá bom? Oi, gente, vocês ouviram aí? Bauru, você pode responder as perguntas dos escritórios regionais? Ouvi sim, obrigado, Jaco. Pode perguntar. Oi, pode perguntar sim, eu tô ouvindo. Vamos nos organizar? Pode começar a Grande ABC? Pode sim. Ok, vamos lá.
Eu tenho uma dúvida contra a comercialização de produto com embalagem escrito em inglês. Se tem que ter obrigatoriedade de inscrição em português e se tem que constar em inscrição de importado por CNPJ tal. Não precisa do CNPJ. A única coisa que você precisa ter é conforme para cada produto o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. Então, se tiver só em inglês, você vai ter que providenciar pelo menos uma etiqueta ou um manual de instrução para conseguir vendê-lo no teu estabelecimento. Do contrário, caracteriza crime, é verdade? Só um minutinho que eu acho que Santo André ainda não terminou. Pode falar. Do contrário, se tem essa etiqueta, caracteriza crime, não é verdade? Na verdade é o seguinte, isso daí vai de encontro com a tua exigência aqui no mercado nacional. Então você tem que providenciar essas necessidades, tá? Ok, obrigada. Vou dar a oportunidade para outro colega. No final a gente volta com mais uma. Thiago Darcy de Ribeirão Preto, tudo bem? Por favor. Oi, quem vai fazer primeiro é o Darcy aí de Ribeirão? Pode falar. Não, é só uma observação, Thiago. O material que você passou para os CRs ontem, parece que a apresentação do Maurício está um pouco mais completa. Se você pudesse repassar a nova apresentação, é bom. Ele incluiu, parece, umas dicas sobre a RFPU pela comparação que eu fiz. Só um toque para todos os CR. Obrigado. Ok, pode deixar que eu vou providenciar. Tiago, é Michele do R Oeste. A gente tem uma pergunta aqui, ok? Pode fazer. Ô Tiago, é o César que tá falando, tudo bom? Eu queria uma informação, por favor. É que eu tô tentando tirar o radar e aqui na cidade de São Paulo o pessoal tá tendo bastante problema em relação ao Way. Andei fuçando na internet e tem bastante gente reclamando e tem até um pessoal de Pernambuco que tá dando feedback. Porque aqui tá tendo algumas restrições pro Way para poder tirar radar. Perfeito. E o que tem sido feito isso daí do feedback que você tem recebido? Então, tem uma pessoa em especial de Pernambuco que está tentando instruir todo o pessoal. Porque quando está chegando até a pessoa responsável, as respostas estão sendo a seguinte, que o EI não tem essa autorização aqui, só em São Paulo mesmo. Sorocaba tem pessoas que estão tirando, Ribeirão Preto. Agora aqui em São Paulo mesmo eles estão bloqueando algumas pessoas. Eu queria entender até por quê. Tá, perfeito. Vamos fazer o seguinte, porque como eu não sei da realidade aí de São Paulo, eu vou pedir para que você mande um e-mail para o Maurício, que está aí na tela de vocês, e aí eu converso com ele agora, depois que terminarmos aqui de resolver as dúvidas de vocês, e eu peço aí uns 2 dias para estar retornando essa resposta, ok? Porque eu não tenho debate pronto aqui para te passar. Maravilha, eu agradeço. Eu mando direto para ele então, ou eu tento pegar o seu mesmo para a gente poder encaminhar para ele para ter um retorno. Obrigadão. Se vocês quiserem, podem perguntar aí no pessoal do ER de vocês, que eles têm acesso ao meu e-mail, tá? Maravilha, obrigado, Thiago. Mais alguém? Tudo bem, Thiago? Perfeito, Eduardo, pode falar. Vamos lá. Eu gostaria de saber, com relação, se eu quiser ir de avião, esse sistema do RPU funciona tranquilo também? Ouviu a pergunta? Tem que ser via terrestre. Tem que ser via terrestre porque tem que passar por Foz do Iguaçu e não funciona no aéreo. Se você pegar um avião em Foz do Iguaçu, não pode. Então, mesmo se pegar em Foz do Iguaçu, atravessar conforme o Maurício colocou de táxi e a pessoa assumir aí pode. Aí pode. Aí pode porque é o mesmo sistema do ônibus, tá? Aí é um voo nacional, na verdade, tá? Baixada tranquilo, passo a vez pro próximo. Ok. Obrigado, Thiago. Thiago, Votuporanga. Pode falar. Thiago, Votuporanga. Pode falar, Votuporanga. Pode cadastrar um veículo no nome de terceiros, você dirigindo? Pode sim. Pode? Pode sim, desde que você esteja acompanhado com ele, pode. Pode, né?
Tá. E esse veículo só há necessidade de cadastrar se eu for com ele do lado de lá do Paraguai, né? Senão não tem Isso, a necessidade. partir do momento que você atravessou, é esse veículo que vai ter que ser cadastrado, como o Maurício falou, no caso do táxi e assim por diante. Só lembrando que não pode ser por moto, tá? O táxi cadastra na hora, é isso? Isso, é na hora. Você quando for passar pela Receita para pagar, recolher o DART, você vai cadastrar o táxi que você está. Obrigado, Thiago. Tiago, aqui Capital Norte, pode ser? Pode ser. Oi, Thiago, boa tarde. Eu gostaria de saber, esse RTU ele só acontece lá em Foz do Iguaçu ou acontece também, acho que uma cidade, se eu não me engano o nome é Guaíba, alguma coisa assim? Salto de Guaíra ou Pedro Juan Cabaleiro? Infelizmente não, tem que ser por Foz do Iguaçu, porque é a única fronteira, a aduana da Receita Federal que está preparada para esse sistema. Ah, maravilha então, obrigado aí, abraço. Tiago, a gente tem mais duas perguntas aqui pelo Oeste, ok? Boa tarde, Tiago. Meu nome é Cíntia. O meu principal foco da importação seria perfume importado. Tem algum tipo de restrição, além dos cosméticos, que, como o Maurício citou, que cosmético